Sejam bem-vindos, alunos do oitavo ano, mais uma aula de Geografia. Eu sou Alfredo. Hoje nós vamos falar sobre o continente da América, especificamente a América Latina e a África. Vamos fazer um paralelo nos aspectos naturais e socioeconômicos, porque eles têm muito em comum. Então é nesse contexto que nós vamos iniciar a aula agora nesses aspectos. Então vamos lá, se a gente pega os aspectos naturais, peguei o mapa mundi para a gente dar uma olhada aqui, e nós vamos ver que se a gente pegar no aspecto de localização, eles são muito parecidos. Primeiro, está aqui, ó, América Latina, todos nós sabemos, não é isso? Que vai do México até a Argentina, perto aqui com o Chile, tiveram o quê? Colonização e exploração, no período, já está dizendo, né, colonial. A África vai também todo o continente, e vai ter uma colonização de exploração, não dentro dessa colonização da América, posterior, que nós chamamos de neocolonialismo. Mas dentro do contexto da colonização da América, a África vai ter um papel fundamental. Mas vamos lá. Os dois estão cortados, ó, são na região intertropical do globo. Ao sul são cortados pelo Trópico de Câncer, de Capricórnio, e ao norte pelo Trópico de Câncer. Então eles estão na região intertropical do globo, aonde permanece o que? Clima mais quente. Então eles têm as características de climas muito parecidos, de vegetação e de biodiversidade. Quando eu pego aqui, olha, o globo com as zonas climáticas, eu tenho aqui os climas distribuídos no mundo. Então vamos pegar o clima de zona tropical. Olha a América aqui, olha aqui a África. Quando eu pego a parte, olha, aqui, nos climas quentes, tropicais. Quando eu pego subtropical, eu tenho uma parte aqui do México, eu tenho o norte da África. Eu tenho a Argentina, não é isso? Eu tenho parte aqui do Paraguai, Uruguai e o Chile, e eu tenho lá na parte do sul da África, que pega a África do Sul e alguns outros países. Então as características climáticas deles são muito parecidas. Qual o resultado disso? Os tipos de bioma, ou seja, de clima. Quando eu olho para a África e América, qual é o clima que predomina? Florestas tropicais e equatoriais. Por quê? Porque estão ligados, ó, à linha do Equador. Mas aí eu vou ter, ó, caso de, vamos pegar aqui a vegetação, savanas no Brasil e cerrados. Então, aqui no Brasil nós chamamos de cerrados, na África nós chamamos de savanas, que é o mesmo clima, as mesmas características de biomas. Então, eu tenho um grande deserto na África, aqui eu não tenho um grande deserto, mas também tenho um deserto aqui do Atacama. Então, suas características locacionais, de zonas climáticas e vegetação, é muito em comum, porque eles ocupam a mesma faixa, tá certo, no globo terrestre. Agora nós vamos falar sobre os aspectos socioeconômicos, que nós chamamos de comércio triangular. Lembra, quem são os colonizadores? São a parte da Europa. Na colonização da América, quem é as duas grandes metrópoles, Portugal e Espanha. Tem outros sim, na América Anglo-Saxônica, nós já estudamos, que foram os ingleses que colonizaram. O próprio Brasil foi ocupado em determinada parte pelos holandeses, pelos franceses. Eles também ocuparam parte da América Central. Mas as duas potências que largaram na frente, é só lembrar do Tratado de Tordesilhas, é a Espanha e Portugal. Então, como era esse comércio triangular? Como é que a África, que não era colonizada, ela é inserida nisso aí? Pelo simples fato que, no primeiro momento, quando os portugueses chegam ao Brasil, utiliza a mão de obra, quem? Escrava indígena. Esse indígena consegue se adaptar, muitos fogem, outros se matam. O que é que Portugal faz? Já conhecia a África, apesar de ter uma colonização efetiva, vai lá e pega esse negro e traz como mão de obra escrava. Então, Espanha e Portugal saem com manufatura daqui nos navios, chega até a África. Essa manufatura era tecido, bebidas, armas, troca pelo negro escravo, traz para a América, o Brasil, não é isso? Vende essa mão de obra aqui escrava, compra o açúcar e leva para Portugal. Por isso que era um triângulo. É dessa maneira que a África é inserida, tá certo, na América Latina. Eu botei o triângulo aqui com o Brasil para dar destaque.
Mas você pode pegar com a América Latina, você tem esse mesmo comércio vindo para a América Central e a parte, não é isso? E parte das colônias do sul dos Estados Unidos, que era mão de obra escrava. Então esse triângulo também é feito com toda a América Latina. É dessa maneira que a gente está fazendo um paralelo, porque é dentro de um contexto. Características gerais dos problemas deles, tá certo? Desses países da América Latina e da África. Então, se nós vamos pegar as características gerais aqui da América Latina, ó, maior mesclagem entre brancos e negros. Por que o negro? Porque o negro é trazido da África, como nós falamos, como mão de obra escrava. Ele é inserido, forçado dentro dessa América. E aí, ao cruzamento com o branco, vai dar a mestrinagem. E aqui tinha um nativo que era um indígena, por isso nós somos a maior coisa mestiça do mundo. Língua de origem, latina, não é isso? Os dois, quem eram os dois lá que nós falamos? A Espanha e Portugal. Então vai ser o espanhol e o português. Religião católica, por quê? Porque no Tratado de Tordesilhas, que é intermediada pela Igreja Católica, o Vaticano, né, isso pelo Papa, uma da condição era que esses duas potências econômicas, a Espanha e Portugal, que já eram católicas, chegassem aqui e trouxessem o quê? A Boa Nova. Por isso nós falamos um aculturamento do indígena. Esses povos, desde o México até a Argentina, eles eram o quê? Politeístas. A relação deles, Deus era da natureza. Então eles pegam esse politeísmo, essa religião, são obrigados a ser, né, isso, cartelizados. A partir daí eles são obrigados a ficar com os padres, né, isso, para poder eles aprender o português e cultuar uma nova religião e um novo Deus. Por isso que o Brasil é quase 99% cristão. Você pega do México para baixo, poucos países não são católicos, certo? Você tem um grupo evangélico, mas quando você pega o grupo evangélico e você pega os católicos, todos são cristãos. Todo colônia de exploração das metrópoles europeias, do período das grandes navegações. Economia, país subdesenvolvido, dentro de um contexto que a gente falou quando fala da América. América anglo-saxônica, colonização de povoamento desenvolvido. Estados Unidos, Canadá. Colônia de exploração, América Latina, do México para baixo até a Argentina, são países que foram explorados, onde suas riquezas eram retiradas, onde se utilizava a mão de obra que não gera renda, onde não tinha um comércio interno, tudo voltado para o mercado externo. Qual era o contexto dessas atividades? Agricultura, mas que agricultura é essa? Latifúndio. Era o que nós chamamos de plantation, que é monocultura voltada para exportação. Lembra só aí do Brasil, não é isso? Primeiro, leva o extrativismo do pau-brasil, acaba, tira, implanta a monocultura da cana-de-açúcar, açúcar entra em decadência, entra a mineração entra em decadência, volta a nova monocultura do café. Então era para onde? Para exportar. Quando eu passo para a África, os problemas socioeconômicos da África é muito parecido com os nossos. Alguns deles em maior grau, porque nós fomos no período colonial até, o Brasil é o último, mas até 1800 e tanto, mas a África que nós chamamos de neocolonialismo. Acaba, não é isso? A colônia da América, agora as metrópoles europeias, não só mais Portugal entra em decadência, mas Portugal e Espanha, mas agora tem novas potências, agora a Inglaterra, que é o líder, você tem a Alemanha, você tem a França, você tem a Bélgica, aí todo se volta para onde? Para o continente africano e asiático. Então, o neocolonialismo lá foi mais forte, a descolonização é mais recente do que a nossa, então persiste ainda a desigualdade maior do que a gente. Mas vamos ver aqui como dá para fazer um paralelo. Fome. A América Latina ainda tem fome? Sim. O Brasil tinha saído do mapa da fome, voltou a entrar novamente em alguns grupos, mas é uma minoria. Mas você ainda tem o Haiti, que é crônico, a fome. Você ainda tem problema no Paraguai, principalmente na Bolívia e alguns países ali da América Central. Mas na África é quase que a regra. Você vai tirar um pequeno grupo onde a fome não persiste. Corrupção. Altíssima também, tem muita ditadura, alguém chega ao poder, pega a riqueza desse país, que vai ter as atividades econômicas muito parecidas com o do América, se perpetua no poder e a corrupção é altíssima, o dinheiro que é para as políticas públicas, educação, saúde, saneamento básico, todo é desviado para determinados grupos que vivem num patamar de riqueza altíssima, às vezes maior do que a média da população da América Anglo-Saxônica ou da própria Europa Ocidental.
Alta dívida externa, ou seja, todo o dinheiro primeiro é canalizado para pagar essa dívida e esquece a parte social da população. Desvio de verbas públicas, esvaziamento dos cofres, falta de investimento na saúde, educação e alimentação. Parece que nós estamos falando da América Latina e do Brasil, só que aqui na África acaba sendo pior do que os nossos. Alta taxa de mortalidade, de natalidade e mortalidade. A América, na maioria, já conseguiu diminuir isso. Já falamos disso aí, falamos no caso do Brasil. Mas na África ainda persiste altas taxas de natalidade. É um dos continentes onde é o continente a maior taxa de natalidade do mundo. Então, que a quantidade de filhos por mulher no período fértil ainda é gigante. Mas lá também a mortalidade é alta. Você pega os índices de mortalidade infantil do mundo, aceito pela ONU, cada 1000 crianças que nascem até completar um ano, é aceitável 8. Você pega a América, a média deve estar em 10, 12. Você pega a Argentina, na América, da América Latina deve estar morrendo 9, 10. Você vai para Cuba, é 4, 5. O próprio Brasil, essa mortalidade está caindo aí para 13 coisas. Mas você tem país da África que pode chegar a 100, 120, 130 crianças num grupo de 1000 que morrem antes de completar um ano de idade. Expectativa de vida baixíssima, que nós estamos falando da média, tá certo? 49 anos. Então, nós estamos no século XXI, você nasce em 2000, tá certo? E aí você já nasce sabendo que tem expectativa de vida de 49 anos. Enquanto a Europa, essa expectativa de vida é acima de 80. Você pega a América anglo-saxônica, está chegando a 78, 80 anos já tranquila. A própria América Latina, você tem países como Chile, Argentina. O Brasil mesmo, hoje a expectativa de vida está em 76, 78 anos. Analfabetismo, aqui é coisa crônica. Você tem países da África que 50% da população é analfabeta. Então a desqualificação profissional é gritante. Nós estamos num mundo globalizado. Então como é que você pode? A África vai entrar nessa globalização como? Vai entrar uma minoria, algumas cidades se destacam, mas em geral, como se você não tem uma qualificação, se você não tem um conhecimento, se você não tem essa educação. Epidemia de AIDS é um problema seríssimo na África. Lógico que a epidemia da AIDS já começou, já controlou, tal, mas ainda tem os problemas crônicos de tipo de doença. Agora com a Covid-19, esse era o temor, né, dos órgãos da ONU que vai trabalhar com isso, que quando chegasse na África, como ia ser. Porque se na América Latina nós não tivemos infraestrutura para lidar com ele, se o próprio Estados Unidos, que é uma potência econômica, teve aquela quantidade, né, de contaminação, a quantidade de gente que morreu, a própria Europa Ocidental, que é como exemplo aqui, e se chegar na África, onde é carente, onde a maioria não tem acesso a saneamento básico, onde não tem hospital, não tem infraestrutura e tudo. E outra coisa que a gente falou na aula anterior, porque nós temos que os grandes conflitos ali dentro, as guerras civis. Então, vários grupos que ficam brigando entre si. Essas guerras civis sempre estão dentro do contexto de grupos étnicos, aonde entra aquele glamour fortíssimo pela religião, né, pela cultura. Isso gera um conflito. Então, essas guerras civis fazem com que o país não consiga ir para frente, aonde você não possa desenvolver políticas, tá certo? Políticas voltadas a longo prazo, porque as guerras civis chegam e travam tudo. E outras coisas que eles têm muito em comum é quando nós falamos das cidades formal e informal. Mesmo no África não sendo industrializada, mas ela tem grandes aglomerações. Porque como ocorre? A África tem uma parte que nós já comentamos, as duas Áfricas, né? A gente tem aquela tradicional, a África branca do norte, é cortada pelo deserto do Saara, e a África subsaariana que está embaixo. E isso gera uma desigualdade que concentração de terra. As terras também é monocultura, as terras que estão aptas para a agricultura é voltada para o mercado externo, com grandes grupos. No primeiro momento, entre os grupos que era europeu, agora está entrando os chineses. E aí essa produção não é voltada, quando a China entra, não é para produzir para o mercado interno, é voltado para esse mercado interno da China. Aí a cidade cresce desordenada. Você tem uma parte linda, que nós chamamos formal, mas você tem uma periferia que é gritante. Está aqui, ó, a cidade da África, ao lado de um grande rio, com floresta, densa, muito prédio organizado. Aqui está a América Latina, o exemplo de São Paulo. Mas aqui também está uma parte de quê? Da América. Olha a moradia, olha a cidade informal. Aqui eu vivo, aqui eu passo pela vida. Quando eu vou para a África, eu tenho essa parte formal. Mas olha aqui o tipo de moradia. Então isso nós temos a mesma desigualdade.
A relação entre África e América Latina é fortíssima em decorrência dos interesses econômicos desde o período colonial, que é imposta pelos grandes países, né, naquele período pela Europa, que era quem comandava. Pós Segunda Guerra Mundial, a Europa perde essa força, já tinha saído bem antes, né, isso século XVIII, da América, se vira para a África, depois perde, os Estados Unidos conseguem absorver um pouquinho e entrar nesse lugar, e agora são os chineses que estão tomando de conta de tudo isso aí, certo? Esse é um paralelo para a gente compreender que nós temos muito algo em comum nos aspectos naturais, mas principalmente histórico e social, e que é imposto por determinados grupos, ok? Até a próxima aula e até mais.